Nesta reflexão baseada na palestra O Pobre Irmão Burro, Neville Goddard revela o significado espiritual por trás da metáfora do burro que carrega Cristo. Aqui você vai compreender a forma clara e profunda. Como nossa parte humana é o veículo da manifestação. Por que nossas limitações são portais para o despertar? Como unir a mente consciente e a imaginação criadora? O verdadeiro sentido de carregar Cristo dentro de você. A jornada interna de assumir seu poder criativo? Este vídeo é um convite para transformar fraquezas em força e consideração à majestade de quem você realmente é. Se este conteúdo tocar você, deixe seu like, compartilhe e se inscreva para mais ensinamentos de Neville Goddard. O título é Pobre Irmão Burro. Como você já sabe, o Novo Testamento é apenas o cumprimento do Antigo. Então a figura central no Novo Testamento faz a afirmação: eu vim apenas para cumprir as Escrituras. E a única escritura conhecida na época era o Antigo Testamento. Então a passagem do Antigo Testamento sobre esse jumento, você lê no 9º capítulo, o 9º versículo de Zacarias. A palavra Zacarias significa Jeová lembrado. E a passagem é esta: eis que seu rei está chegando, triunfante e vitorioso é ele, humilde sentado em um jumento. Agora, no Novo Testamento, no 12º capítulo de João, está escrito: Jesus encontrou um jumentinho e sentou-se nele. Como está escrito: eis que agora no Novo Testamento, o teu rei vem, sentado num jumento. Bem, essa foi a música que o trouxe. Estão todos prontos agora? Bem, espero que isso não tenha perturbado seus pensamentos. Quando você faz uma imagem mental disto, você pensa em um jumento, não é? E ano após ano, na grande pompa da fé cristã, aqui está o jumento. E do púlpito, somos informados de que o Senhor veio cavalgando para Jerusalém triunfantemente. E eles espalharam todas as folhas de palmeira diante dele. E ele veio triunfante e vitoriosamente para Jerusalém, montado em um jumento. Hoje à noite, vou mostrar a vocês o que é o asno. Francisco de Assis, eles o chamam agora de São Francisco. Ele não era um teólogo. Ele era um jovem muito rico e bonito. E ele teve uma visão. E a visão mudou sua vida completamente. Aqueles que são transformados por uma visão devem andar pela fé. Para a milha da dúvida, ele acreditou tanto na visão, que ele pegou a maior parte dela e desistiu de toda a sua riqueza, incluindo as roupas que ele estava vestindo, e ficou nu. O bispo de Assis deu a ele um suporte para cobrir sua nudez. Ele morreu aos 43 anos, e acreditava que sua vida austera era a causa daquela vida curta. Eu não concordo com isso, pois concordo com as Escrituras. Há uma estação para tudo, um tempo para nascer e um tempo para morrer. Um tempo para rir e um tempo para chorar. 43 anos foram suficientes para o trabalho que ele veio fazer. Mas em seu leito de morte, ele pede perdão ao pobre irmão jumento, meu corpo, por todas as dificuldades que eu o fiz sofrer. O jumento é o corpo que você está vestindo. As Escrituras nos dizem que quando você o encontra, é um jumento selvagem de um homem. Está nas palavras do capítulo 16 de Gênesis. E o anjo do Senhor disse a Agar: multiplicarei tanto a sua descendência que eles não poderão ser contados pela multidão, e você dará à luz um filho. Ele será um jumento selvagem de um homem, sua mão contra todos os homens, e a mão de todos os homens contra ele. É um homem. E quando você, o eu individual, desce, pois você é o Filho de Deus, nós somos os filhos de Deus que desceram a este mundo de morte, e nós penetramos esses corpos e anexamos seus cérebros. E então tivemos que realmente confrontar todas as vicissitudes dessa anexação. Nós tomamos sobre nós esses jumentos selvagens, esses corpos, com todas as paixões do corpo, todas as fraquezas do corpo. Este é o único jumento em que o rei cavalga. Eis que seu rei está chegando. Ele está em você agora. É o Senhor, e seu nome para todo sempre é Eu Sou. Ele não tem outro nome. Esse é o nome do Senhor. E ele está montando este animal. Ele tem que montá-lo até que ele se torne humilde.
Na Bíblia, manso significa não rastejar no chão, mas se tornar autodisciplinado. Possivelmente a coisa mais importante e mais difícil do mundo para um homem se tornar, é um cavalheiro. Você pode se tornar um ditador, um rei ou uma rainha. Hitler era um ditador. Stalin era um ditador. No meu livro, eles não eram cavalheiros. A coisa mais difícil do mundo para um homem é se tornar um cavalheiro. E para uma mulher, se tornar uma dama. Não conheço nada mais difícil no mundo. E é isso que o livro quer dizer com mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa é a pessoa humilde. Não rastejando, não. Sua cabeça erguida, pois você sabe quem você é. Você sabe quem é o rei. Você sabe onde ele habita. E ele não habita no espaço ou no tempo, ele habita em você, como sua própria imaginação humana maravilhosa. E você está sempre em guarda quanto ao uso deste ser que você é, que é sua própria imaginação humana maravilhosa, sua consciência. Então aqui está ele chegando, e ele é humilde, mas ele é vitorioso. Ele é triunfante quando vem montado em um jumento. Então, quando Francisco pede perdão ao pobre irmão burro, e então ele declara isso bem claramente: meu corpo, por todas as dificuldades que eu o fiz sofrer. Como você poderia poupar alguém mais claro e mais bonito do que ele fez? Era seu corpo. Ele negou ao seu corpo o calor de que ele precisava. Ele ficou nu e foi informado pelo bispo. Ele não comia o que o corpo precisava. O corpo precisava ser vestido adequadamente, ser abrigado e ser alimentado adequadamente. E ele pensou que a negação dessas coisas o tornaria mais próximo de Deus. Não, você não está mais próximo de Deus negando ao corpo essas coisas, o essencial da vida. E hoje temos todos os tipos de cultos no mundo sobre dieta. Somos avisados nas Escrituras. A comida não o recomendará a Deus. Você não estará pior se comer, e não estará melhor se não comer. Não é comida. É simplesmente pegar esse seu corpo com todas as paixões do corpo e colocá-lo sob controle. Controlar o corpo de verdade. Mas você não nega que são coisas normais, naturais e essenciais neste mundo. Como Francis fez. Mas ele aprendeu uma grande lição. E você e eu podemos aprender a lição com ele. A maioria de nós já se entregou, sim. Você só pode aprender possivelmente exagerando em algo, como ele fez na outra direção. Mas o jumento mencionado nas Escrituras é o corpo que você está vestindo. Este é o casaco de um jumento, o jumento jovem. Você o penetrou e anexou o cérebro. E então, a partir daí, você não está fingindo que é um homem. Você realmente é o Filho de Deus. Mas você não está fingindo que é um homem. Você está tão identificado com ele, que se tornou uma porção temporária de sua alma. Como Blake disse. O homem não tem corpo distinto de sua alma. Esse corpo frio é uma porção da alma discernida pelos 5 sentidos nesta era. Então, esta é agora uma parte temporária da alma. É apenas temporária. Mas enquanto a usamos, é na verdade a alma. Não é algo além de você. Você a alimenta, a veste como você mesmo. Eu disse que vou comer alguma coisa. Vou tomar uma bebida. Vou comprar um terno e usá-lo. Estou falando de mim mesmo, o corpo, mas estou usando-o e comendo. Estou fazendo todas essas coisas até o dia em que o tirarei pela última vez. Eu não o tiro na morte. Sou instantaneamente restaurado a um corpo exatamente como este, só que jovem. Quando digo jovem, não quero dizer uma criança. Quero dizer jovem, cerca de 20. E aqui me encontro em um mundo exatamente como este, com todos os problemas que pensei que deixaria para trás, exatamente como este. E eu sigo pela vida como passo por ela aqui, aprendendo minhas lições e ainda tentando superar e trazer este corpo à submissão. Eu o faço me obedecer. Eu o faço ter certeza de que posso montá-lo, como eu montarei o asno, o jumento. Com o tempo, eu o tirarei pela última vez,
e então ascenderei para onde eu estava antes da minha descida. Mas quando eu voltar, eu não sou o Filho de Deus. Eu sou o próprio Deus. Ele desceu para esse propósito. Nós somos os filhos. Coletivamente, nós fazemos Cristo. A palavra Elohim é plural. Significa Deus. Façamos o homem à nossa imagem. À semelhança de Deus, que ele viva. Então o Filho desceu. E ele colocou um limite. Ele colocou um limite. Eu deixarei isso para os povos da terra, de acordo com o número dos filhos de Deus, como você lê no capítulo 32, o versículo 8 de Deuteronômio. Ele colocou limites para o povo, de acordo com o número dos filhos de Deus. Embora a promessa a Agar fosse que ela não poderia contar seus descendentes, por multidão, no entanto, ainda é um número. Eles não podem exceder os filhos de Deus. Pois se o Filho de Deus não penetrasse no corpo e anexasse o cérebro, o corpo não poderia viver. O corpo não conseguia respirar. Esse é o sopro de Deus, o próprio Espírito de Deus, quando você diz, eu sou. E então quando o trabalho é completado, e qual é o trabalho? Ele transforma você em Deus Pai. Pois o corpo de Deus é uma forma viva, uma forma transformadora, e através da união com Ele, Ele nos molda à imagem de si mesmo, que é Deus Pai. Então seu nome para sempre é Eu, e então Ele desceu, e por razões que eu acho que enquanto você se detém nisso, para começar a compreender. Você assumiu o limite da contração quando se tornou homem. Tendo usado por um tempo, você o quebrará em vão, e então ascenderá à expansão. É uma contração e expansão constantes. Contração e expansão. E então chegará o dia em que sua consciência se expandirá além de qualquer coisa conhecida pelo homem mortal. E essa expansão o levará ao ser real que você e eu chamamos de Deus Pai. Você é despertado um dia para saber que é Deus Pai. Eles disseram dele: Você é um rei? Ele disse: Você diz que eu sou. Para isso eu nasci, e para isso eu vim ao mundo. Agora leia estas palavras no capítulo 34 de Ezequiel. Davi será seu príncipe. Davi será príncipe entre eles. Eu, o Senhor, jurei. Davi será príncipe entre eles. Eu, o Senhor, jurei. Se ele é um príncipe, então seu pai é um rei. Davi o chamou de meu senhor. Ele o chamou de meu pai. Eu lhe digo por experiência própria, o dia chegará, você saberá que é o pai de Davi. Ele estará diante de você, e você saberá sem nenhuma incerteza, que está olhando para o rosto de seu filho. E ele é seu filho, e ele sabe que você é seu pai. Você é o Jessé mencionado. Um Jessé significa simplesmente Jeová existe. Você saberá que Deus existe, pois ele é o pai de Davi. Davi sendo a soma total da humanidade. Tendo desempenhado todos os papéis que o homem é capaz de desempenhar, você despertará do sonho da vida. E você encontrará seu filho. E seu filho, somente seu filho, pode revelar a você quem você é. E esse filho é Davi. E você é Deus Pai. Você ainda não sabe disso? Mas eu lhe digo, você saberá disso. E eu não estou teorizando. Eu não estou especulando. Estou lhe contando o que sei por experiência. Davi não é da carne. Deus é espírito, seu filho é espírito. Todo drama é um drama sobrenatural. Não aconteceu aqui neste mundo de carne. Então, deixe-me citar agora a carta de Paulo aos Gálatas. E Abraão teve 2 filhos, um da escrava, nascido segundo a carne, e um da livre, nascido por promessa. Os filhos da escrava estão em escravidão com ela. O filho da livre nasce da Nova Jerusalém, da Jerusalém de cima. Ela é nossa mãe. Tudo do ventre da mulher. A criança nasce na escravidão, e o ventre de uma mulher nas Escrituras é Agar. Ele diz que isso é uma alegoria. Como uma parábola,
é uma história contada como se fosse verdadeira, deixando você que ouve a história descobrir seu caráter fictício e então extrair seu verdadeiro significado. Então ele diz que a história de Abraão é uma alegoria. Ele teve 2 filhos. Um de uma escrava, Agar, e então um de uma mulher livre, que era Sara. E o da escrava deu à luz filhos na escravidão. Mais do que você poderia contar. Olhe para as pessoas do mundo. Mais de 3 bilhões. E então o da mulher livre, ela só deu à luz apenas um filho. Para que seu filho seja meu filho, e nosso filho seja o filho de cada pessoa que despertar, isso nos provará a unidade da vida. Se meu filho Davi é seu filho, então você e eu somos um. Então ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é um. Só pode haver um Deus, o Pai. E, portanto, um Filho. Mas Deus Pai se fragmentou em filhos inumeráveis, assim como se tornou Deus neste mundo de morte. Ele retornará, individualizado, sem perda de identidade. E ainda, vestindo a forma de Deus Pai. E nós retornaremos sabendo que somos um. Ainda assim, eu o conhecerei como meu amigo, e individualizarei como você é, mas eu o verei na forma de Deus Pai. Eu o conheço, ainda o conheço, como meu amigo. Então aqui está o mistério da Escritura. Não é história secular. O homem insiste em lê-la como história secular, e não é. É completamente sobrenatural. A coisa toda é uma visão. Uma visão deliciosa e gloriosa. Uma visão que não pode ser logicamente provada a ninguém. Eu posso provar coisas da terra, mas não posso provar essas coisas das Escrituras. Eu experimentei as Escrituras, e posso compartilhar minha experiência com vocês, mas não posso prová-la como poderia provar coisas da terra. Então aqui nos é dito, os 2 filhos, um é da carne. E faz do homem um escravo, e o outro liberta o homem. Quando ele traz à luz o outro, chamado Cristo. Agora ouçam estas palavras no 3º capítulo de Gálatas. E a promessa é feita a Abraão e à sua descendência. Não diz descendência, referindo-se a muitos, mas a um. E à tua descendência, que é Cristo. Cito com precisão do versículo 16 do 3º capítulo de Gálatas. O Cristo é a descendência de Davi, de Abraão. Abraão é o pai da multidão. Somos todos descendentes da multidão. Mas um verdadeiro israelita não é um descendente de Abraão segundo a carne, mas o eleito de Deus de qualquer raça ou nação. Somos chamados, um por um, somos incorporados em um só corpo, que é o Pai e Deus de todos. E essa incorporação naquele corpo, esse corpo se torna nosso corpo. E aquele em quem estou incorporado é o pai de Davi. E, portanto, Davi é meu filho. Então contarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho. Hoje eu te gerei. E então Davi o encontra. E Davi clama a ele: Tu és meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Agora nos é dito que Davi se esconde em nós. O dia chegará. Você se expandirá a ponto de explodir, e Davi é libertado, e enquanto ele é libertado, ele está diante de você. E aqui, você está olhando agora para o mistério dos mistérios. Deus cumpriu sua promessa. É seu propósito se entregar a nós, seus filhos, como se não houvesse outros no mundo, apenas você e o Filho de Deus. E o Filho de Deus é Davi. E então quando você olha para o rosto do Filho de Deus, e sabe que ele é seu filho, então você sabe quem você é. Não há outra maneira de você saber. Eu poderia te dizer de agora até o fim dos tempos que você é Deus. Você não vai acreditar. Não realmente. Mas você terá que acreditar no dia em que acontecer com você. Quando acontecer com você, não há dúvida, e nenhum argumento no mundo, a não ser para persuadi-lo de que você está sonhando, ou que é alguma alucinação estranha. É simplesmente uma visão que você não consegue deixar ir. Então o homem que é transformado pela visão deve andar então pela fé através da milha da dúvida. E então ele é fiel à visão em tempos de dificuldade.
Não importa o que aconteça no mundo. Você sabe o que aconteceu com você, e isso o sustenta através de tudo neste mundo. Então o jumento falado, que age, mas todo ano, ano após ano, na fé cristã, nós o dramatizamos. E ainda assim, o jumento é o corpo que você veste. É onde o rei está cavalgando. E ele está cavalgando triunfantemente em Jerusalém. Mas a Jerusalém de cima, e a Jerusalém de cima é livre e ela é nossa mãe. Agora, somos informados nas Escrituras, Sião, Jerusalém, cidade de Davi, Belém, são termos sinônimos. No Salmo 87, você lerá: Sião, e em Sião está dito, que este e aquele nasceram nela. E aquele nasceu ali, e todos estes são registrados, pois o Senhor se lembra do seu povo e registra o seu povo. Cada um que é chamado, e nós somos chamados um por um para nascer de Sião. E Sião não está no Oriente Próximo, apesar do que lemos nos jornais, apesar do que muitos acreditam. Sião é seu próprio crânio maravilhoso. É onde você nasce do alto. Essa é a Jerusalém do alto. Ela é sua mãe, e ela é livre. E quando você nasce do alto, você é liberto. Assim como você é levado à escravidão quando nasce de baixo através do ventre de uma mulher. Pois quando você nasce de baixo, você penetra em Esaú. E como lhe é dito de uma forma estranha nas Escrituras, e Abraão foi colocado em um sono profundo, e a escuridão caiu sobre ele. E o Senhor disse a ele: seus descendentes serão escravizados em uma terra que não é deles por 400 anos. Então eles sairão com grandes posses, posses sendo o próprio mundo. Porque quando você sai, você é o próprio Deus. E há um buraco em você quando você sai. Mas por 400 anos. Não tem nada a ver com 400 como medimos anos. No alfabeto hebraico, cada letra tem um valor numérico e também simbólico. 400 é o valor numérico da última letra do alfabeto hebraico, a letra Tav. Seu valor simbólico é o de uma cruz. Esta é a única cruz que Deus já usou. É aqui que ele é crucificado, e é aqui que ele permanece crucificado até que a jornada seja concluída desde o momento da penetração até o fim, é chamado de privilégio do Filho de Deus. E no final, você é informado. Seja perfeito agora como seu Pai no céu é perfeito. E essa palavra perfeito é telios, que significa ter uma meta definida, um objetivo definido, e completar bem, não apenas completá-lo, mas seguir de perto até o enésimo grau a imagem original. Você simplesmente deve moldar dentro de si mesmo essa imagem original, que é o próprio Deus. Mas quem está fazendo a modelagem? É Deus quem está fazendo isso, moldando você à sua própria imagem, e isso leva a jornada, essa nossa peregrinação, através do inferno, pois este mundo é o inferno. Este é o mundo da morte. Mas no final, quando chegamos ao fim, quebramos a casca, nosso próprio crânio maravilhoso. Tudo é feito de uma maneira sobrenatural, e você ouvirá a explosão. Mas tudo se acalmou. Você está olhando para seu filho. Quem me diria, um homem nascido neste século, que sou pai de alguém registrado nas Escrituras como tendo vivido há 3.000 anos. E não estou falando de nenhuma reencarnação. Não tem nada a ver com nenhuma reencarnação. Sou individualizado, e vim para sempre em direção a uma individualização cada vez maior. E você também. Então, nada de reencarnação. Aqui está um drama. Descemos para um estado de sono, um estado de completo esquecimento. E então vem o fim. No fim, a memória retorna. E aquele que eu tinha esquecido completamente, não sabia que eu era seu pai. Eu li a Escritura e pensei nele como um ser antigo, algum patriarca do velho mundo, 1000 anos antes de Cristo. E então descobrir que eu sou seu pai, que eu, um homem no século XX, sou o pai de alguém que supostamente viveu para sempre. 1000 anos antes de Cristo, e eu sei por experiência, que eu sou. Eu também sei que você também é. Mas você ainda não sabe. E você deve saber. E um dia você saberá. E então,
você e eu nos encontraremos na eternidade como o único ser. Pois no final, há apenas um ser, um Espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos. E posso lhe dizer, um corpo. Você veste o corpo de Deus Pai, e eu visto o corpo de Deus Pai. E ainda assim eu o conhecerei, e você me conhecerá. E naquele dia, não haverá nada além de amor. Nada além de amor. Pois trouxemos sob controle essas vestimentas que tínhamos que usar. Pois essas são as vestimentas de escravos. Essas são as vestimentas onde a mão de um está contra todas as mãos, e a mão de todos os homens está contra mim. Isso não é verdade no mundo? Você acha que tem um amigo, para descobrir que não tem. Eu acho que a maior posse de um homem no mundo é um amigo. Eu posso conceber algo maior no mundo que eu poderia ter do que um amigo. O dinheiro pode ir. Todas as coisas podem ser tiradas de mim, mas um amigo, se eu puder pegar o telefone e ligar para um amigo, se ele realmente for um amigo, ele virá me ajudar. Eu tive experiências disso, e eu sei o que é um amigo neste mundo. E eu posso dizer a qualquer um o que é ter um amigo. Se você não tem um amigo, bem, tente encontrar um. Mas primeiro, torne-se um amigo. Primeiro, torne-se o amigo, e você terá amigos. Mas eu não consigo conceber nenhuma posse maior no mundo do que a de um amigo. Assim como eu não consigo conceber nenhuma realização maior no mundo para um homem do que se tornar um cavalheiro, e uma mulher se tornar uma dama. Ser um ditador, ser um bilionário, isso não significa nada. Eu conheci muitos deles, não ditadores, mas eu conheci muitas pessoas muito ricas, e eu não posso colocá-los no meu livro como cavalheiros ou damas. Eu posso estar um pouco entre os poucos, talvez haja outros que têm grande riqueza que são cavalheiros e que são damas, mas eu não os conheci. Eu conheci pessoas ricas, pessoas muito ricas, mas eu não posso, no meu livro, chamá-los de cavalheiros e chamá-los de damas. No entanto, eu conheço muitos cavalheiros e muitas damas que não são ricos, mas eles são cavalheiros e são damas. Em qualquer circunstância, eles são cavalheiros e são damas. E eles podem estar fazendo um trabalho servil esta noite, mas são cavalheiros. Então, o jumento das Escrituras é o corpo que você está vestindo. Este é o que o rei está montando e, eventualmente, ele cavalgará triunfante e vitoriosamente para Jerusalém. E você descobrirá que, ao entrar naquele estado, você é o rei dos reis, e seu filho Davi é príncipe para sempre, entre todos, como nos foi dito no capítulo 34 de Ezequiel. Porque eu, o Senhor, falei, e não retirarei o que disse. Eu, o Senhor, disse ele, falei, e Davi será seu príncipe para sempre. É uma surpresa e um choque para aqueles criados na fé cristã, como eu, descobrir que Davi é o Cristo. Davi é o Cristo, e aquele nas Escrituras chamado Jesus é o próprio Senhor. É um drama. É uma peça. Ele está simplesmente dramatizando a história do próprio Deus. E ele tem aquele filho. E Davi é a essência da humanidade. Ele simboliza todo o vasto campo da humanidade. Se você pegasse todos os homens do mundo, e todas as suas experiências, e os fundisse em um único todo, aquele tempo concentrado no qual ele é fundido, se personificado, sairia como Davi. Esse é Davi. E não há dúvida em sua mente quando você olha para ele. Como diabos você pode olhar para ele com certeza? Mas você vai. Você não terá que, por um momento, perguntar. Não pergunte nada. A memória retornou, embora tenha sofrido de amnésia total. E então, de repente, a coisa toda retorna, e você está olhando nos olhos e no rosto do seu Filho eterno, e ele é Davi. Sim, o Davi da fama bíblica. Então, Francis estava certo quando pediu perdão ao pobre irmão burro por todas as dificuldades que ele fez com que ele sofresse. Você não precisa passar por isso. Eu fiz isso por 7 anos e destruí meu corpo. Eu me tornei, não sabendo nada de nutrição, e aqueles que fazem dieta, não sabem nada de nutrição. Eles não são estudiosos que estudaram isso, e eles aceitariam qualquer pequena sugestão e seguiriam em frente, como eu fiz.
Disseram-me para me tornar vegetariano, então me tornei vegetariano pelo bem da minha alma. Quando eu ia a um restaurante, eu era dançarino naquela época, eu perguntava ao garçom: a sopa tem caldo de carne? Bem, ele dizia: sim. Mas eu dizia: não aguento. Que tipo de sopa neste mundo existe sem caldo de carne? Água pura. Mas todas as sopas têm algum tipo de caldo de carne, caldo de galinha, se você tiver uma boa sopa. Mas eu dizia: não, sem sopa. Eu nem comia ovos. Nenhum peixe, nenhuma ave, nenhuma carne. Como resultado, dançando como eu dançava, eu simplesmente me tornei uma coisinha magra e perdi toda a minha força. 7 anos de vegetarianismo rigoroso, eu destruí meu corpo. Ele nunca foi realmente reconstruído, e eu era forte antes desse experimento. Mas eu acreditava no que eu lia e no que me diziam, e eu tentei para descobrir no final que não era o caminho. Não era dieta, não era nada que eu fizesse fielmente por 7 anos. Era um beco sem saída, e eu, que não sabia nada de nutrição, neguei a esse meu corpo o que ele precisava muito. E eu podia muito bem dar a ele o que ele precisava, mas eu não tinha inteligência para saber que estava fazendo a coisa errada. E então eu fiz isso como um tolo cego. Mas eu poderia lhe contar hoje à noite, e não consegui persuadi-lo. Se você for um vegetariano estrito, dirá: bem, talvez ele não soubesse. Uma amiga minha passou uma idade avançada comendo girassóis, como se fosse um papagaio. Os papagaios os comem, papagaios podem prosperar com eles, mas ela não conseguiu. Então, ela simplesmente caiu de exaustão e eles a pegaram nas ruas de São Francisco. Ela se foi. Embora ela fosse avançada, devo confessar, ela era avançada em anos, mas ela destruiu seu corpo com todas essas dietas bobas que as pessoas dão umas às outras. Agora, eu não sou uma autoridade em nenhuma dieta. Hoje, eu simplesmente como por prazer. Eu como o que eu acho que gostaria de aproveitar. Eu sinto que este corpo tem um paladar para um propósito, e eu deveria exercitá-lo. E então, eu simplesmente olho para o menu e escolho, não por causa do preço, eu fecho meus olhos completamente para o preço e escolho o que eu quero. E quando eu sinto vontade de um martini, ou um martini duplo, e 2 martinis duplos, você pode me dizer que não é bom para mim. Eu direi: traga-me meu martini. Traga-me o que eu pedir. Agora, como chegou a hora da minha partida, não faz diferença agora. Sou como Paulo. Chegou a hora da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. E desde agora me está guardada a coroa da justiça. Agora, justiça na Bíblia, você é informado de que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. O homem que cumpre o que lhe é imposto como uma obrigação, conforme ele o cumpre, é um relacionamento. Então, em termos bíblicos, ele é considerado justo. Eu lhe conto uma história. É uma história verdadeira. Está nas Escrituras, mas não como uma história. Eu a trouxe à vida por meio da experiência na história. Eu a compartilho com você. Peço que a mantenha viva. Ela lhe será imputada como justiça. Você a mantém viva. O único Cristo que vive está em você. Ele está enterrado em você, e ele se levantará em você, e o único Deus das Escrituras está em você também. Esse é o apartamento de Deus. O próprio Deus entrou pela porta da morte com aqueles que entraram. E a porta da morte não está no cemitério. A porta da morte é seu próprio crânio, Gólgota. É onde ele está enterrado. O próprio Deus entrou pela porta da morte com aqueles que entraram, e ele se deitou no túmulo com eles em visões da eternidade até que eles acordassem e vissem as roupas de linho que a mulher havia tecido para eles. Sim, estas são as roupas de linho, o corpo que eu visto que minha mãe teceu para mim, minha mãe terrena. E um dia eu acordarei do sonho, como eu acordei dele. É um corpo completamente diferente daquele em que estou vestido. Rosto, sim.
mãos, voz, mas não o corpo. E isso não pode ser descrito. Dizer a você que você tem um corpo de luz, um corpo que é completamente vivo, um corpo que você não pode descrever, isso é todo poder. E ainda assim, sua forma, eu não consigo descrever. Eu só posso te contar da minha experiência nela, e o que ela faz quando você a veste. É tudo amor, e é tudo vida. E ainda assim, você a reconhecerá, e me saberá como seu amigo. E ainda assim, eu estou vestindo então a vestimenta do Senhor ressuscitado. E eu não vou, nem por um segundo, retirar uma palavra que eu disse a você. E ninguém no mundo, ou em todo o mundo, poderia de forma alguma me forçar a retirar isso. Porque eu estou lhe dizendo que eu sei por experiência própria, é a verdade. E nossa Bíblia é o maior livro do mundo, mas não é história secular. É história divina. E um dia você vai experimentar isso. E quando você fizer isso, você estará no final da jornada. E então, você não é restaurado à vida como todos são, para aqueles que ainda não nasceram do alto. Você simplesmente tirará a vestimenta pela última vez, e você é um com o Senhor ressuscitado. E você é o Senhor ressuscitado. Agora, não se esqueça de quem é o burro. E trate-o bem, como você deve tratar bem todos os animais. Eu sei que no meu próprio caso, quando menino, se alguma coisa irritava meu pai, era quando os animais não eram bem alimentados e hidratados. Ele demitia um homem na hora se chegasse em casa à noite e descobrisse que não tinham alimentado e hidratado seus animais, os burros, os cavalos, as ovelhas, as cabras, tudo, as vacas. Ele não suportava ter um animal sendo abusado. No entanto, ele tinha um matadouro. E isso era bom para ele. Ele os abateu para consumo humano, mas não para abusar deles. Você tem todas essas coisas, mas não pode abusar de um animal. Ele trazia uma mula velha, eu vejo agora. Aquela mula o servia durante o dia e a noite. Se a 1 da manhã um navio chegasse e precisasse de algo urgentemente, não tivesse nada na carga para a ilha, mas precisasse de algo para a tripulação, meu pai iria buscar o pedido e preenchê-lo, e a mula velha seria despertada de seu sono e atrelada para entregar as coisas. E quando aquela mula chegou ao fim do seu dia, o papai disse: Nesse momento a fita da gravação acaba.